Olá, meu nome é Marcelo Perosa, sou coordenador do Programa de Transplantes de Pâncreas do Hospital Lefort de São Paulo. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre indicações do transplante de pâncreas. É muito importante porque existe ainda muito debate, muita controvérsia, mas na verdade as indicações do transplante de pâncreas elas são muito bem estabelecidas. Então a gente divide a indicação do transplante de pâncreas em 3 categorias. São os transplantes de pâncreas e rim simultâneos, transplantes de pâncreas após rim e transplantes de pâncreas isolado. Basicamente são essas 3 categorias de transplante de pâncreas e nós vamos falar a indicação de cada uma delas. Então, transplante duplo, também é chamado transplante duplo ou transplante de pâncreas e rim simultâneo, é o transplante que mais se pratica. Por quê? Porque ele é aplicado a diabéticos insulino-dependentes, na imensa maioria são do tipo 1, a forma juvenil, diabetes juvenil, e são pacientes que já foram perdendo a sua função renal. Eles já estão em diálise ou eles estão na iminência da diálise e pela nossa legislação é aceito a inscrição desses pacientes na fila do transplante duplo quando nós comprovamos uma função renal abaixo de 20%. Então, se o paciente não está em diálise, ele precisa ter um exame que comprove que o seu rim já está com uma função inferior a 20%. Então, por que essa é a categoria mais praticada? Porque é fácil de compreender. Ele é um diabético tipo 1, que vai ter que passar por uma cirurgia de transplante de rim, vai ter que tomar os imunossupressores para o transplante de rim, aproveita-se essa situação toda e faz-se também o transplante de pâncreas e ele fica livre do diabetes. Então esta é a primeira categoria. A segunda categoria é o transplante de pâncreas após rim. Então existem no Brasil, provavelmente, algumas centenas ou milhares de diabéticos tipo 1 já transplantados renais. E esses pacientes, eles podem procurar o transplante de pâncreas após rim. Então, para quem se presta ao transplante de pâncreas após rim? São os mesmos diabéticos insulino-dependentes, na sua imensa maioria do tipo 1, e que eles estão com a indicação de fazer tanto o transplante de rim quanto o pâncreas, mas eles tiveram a oportunidade de ter um doador vivo, na sua grande maioria. Então, quem tem um doador vivo de rim, ele pode fazer o transplante de rim primeiro, de doador vivo, que aí isso se torna bem mais rápido, em questão de 1 ou 2 meses nós estudamos essa dupla para um transplante de rim. Ele faz o transplante de rim, e 3 meses após o transplante de rim, quando ele está apto, já bem recuperado do transplante de rim, nós já liberamos esse paciente para fazer um transplante de pâncreas após rim. Então, esta é a segunda categoria. Ainda existe muito questionamento do transplante de pâncreas após rim, mas o que a gente rebate é a seguinte questão. Muitos falam que se o paciente ganhou um rim, para que fazer o pâncreas depois? Vai cuidando do seu diabetes. Mas o que a gente rebate é, esse paciente ele tinha indicação de fazer o transplante duplo, só porque ele ganhou um rim ele perde a indicação de fazer o transplante de pâncreas? É claro que ele continua com a indicação. Ele só fracionou em 2 procedimentos o seu transplante. Por fim, a terceira categoria que é o transplante de pâncreas isolado. Este é o tipo de transplante menos praticado dos transplantes de pâncreas, porque tem uma indicação muito restrita, então é um grupo especial de diabéticos tipo 1, que são chamados de diabéticos hiperlábeis. O que é o diabético hiperlábil? São pacientes que ainda têm a sua função renal preservada, senão ele cairia no grupo dos transplantes duplos ou pâncreas após rim, mas que ele tem uma condição, uma qualidade de vida muito comprometida, principalmente pelas hipoglicemias. São pacientes que perdem a sua percepção da hipoglicemia. Antes eles conseguiam detectar os sintomas de hipoglicemia e se corrigiam, e aos poucos ele perde essa percepção e simplesmente ele perde a consciência, desfalece, entra em convulsão, vai frequentemente ao pronto-socorro, precisa chamar o SAMU, precisa da ajuda de terceiros, precisa da ajuda do pai, marido, irmão, sempre ser socorrido porque essa pessoa simplesmente ela
apaga, perde os seus sentidos e pode realmente morrer. Então, nesses pacientes onde o risco da hipoglicemia grave pode levar até o caso de morte, o transplante de pâncreas isolado está justificado. Que é claro que todos os transplantes têm o seu risco, então o paciente deve estar passando por um risco o bastante que justifique partir para o transplante. No caso do pâncreas isolado, as hipoglicemias graves levam a um frequente e iminente risco de morte. É por isso que eles têm indicação do transplante de pâncreas. E só uma última questão, como eu falei nas 3 categorias do transplante, todos se destinam ao diabético tipo 1, insulino dependente, mas vem crescendo nos últimos anos alguma indicação do transplante de pâncreas para diabético tipo 2, mas com bastante restrição também. Quando que a gente pensaria no transplante de pâncreas em diabético tipo 2? Em pacientes que não são obesos, que têm um índice de massa corpórea de até 30, e são pacientes insulino dependentes e que já estão em insuficiência renal crônica. Então, na nossa experiência de quase 900 transplantes, poucos casos foram de diabetes tipo 2, mas é uma indicação que vem crescendo, principalmente nos Estados Unidos. Eles estão praticando já cerca de 20% dos transplantes de pâncreas nessa categoria de diabetes tipo 2. Fiquei diabética durante 25 anos. Durante todo esse período, enfrentei muitos problemas. No começo, era simplesmente uma dieta onde não podia comer doces, tinha que fazer restrição, especialmente do açúcar, controlar minhas calorias. E eu era uma criança apenas. Eu fui diabética, tipo 1 por 18 anos. E com elas veio as complicações, as glicemias altas, as glicemias baixas, e eu acabei me tornando renal crônica. No começo, como diabética, eu sofria de muita hipoglicemia, perdia bastante a consciência, então passava bastante em emergência, precisava bastante desse auxílio médico. E fui crescendo e os problemas começaram a surgir. Vista, pernas, com a neuropatia e o rim, posteriormente. Conversando com meu marido, observamos que o tempo de espera era muito longo e eu já estava muito debilitada. Então, ele conversando com a equipe médica, despertou nele o desejo de me doar um rim. Quando eu fiquei sabendo que existia a possibilidade de eu doar um rim para ela, eu não tive dúvida nenhuma. Eu falei, olha, eu vou doar. Ela ainda insistiu, falou, não, você é saudável. Eu falei, não, tá decidido, vamos atrás da equipe médica. A gente veio aqui para Ipato, conversamos com o Márcio. Uma coisa que o Márcio me chamou muita atenção, o Márcio falou, você só pode doar um órgão para sua esposa se você for saudável. E eu, com 44 anos de idade, veio aquela preocupação, fazer uma bateria de exames para saber se eu era saudável ou não, um ex-fumante com uma vida meio doida, e de repente, depois de tudo isso, eu tinha uma saúde plena para poder ser doador. Até que surgiu a oportunidade e fiquei sabendo do transplante duplo. E para mim era uma novidade, muito abençoada, porque até então eu teria que fazer somente o transplante de rim e ia continuar sendo diabética. Em fevereiro de 2018, realizamos o transplante de rim. Um transplante bem sucedido. Graças a Deus, deu tudo certo. O meu marido e eu tivemos uma excelente recuperação. Após esse transplante, eu fui indicada para fazer o transplante de pâncreas após rim. E confesso, o medo tomou conta de mim. Eu tinha muito medo de não dar certo, de algo dar errado. Eu pensava muito nas minhas filhas. Fui considerada diabética hiperlábil, com difícil controle de glicemia, e a partir de então eu entrei na Ipato, fiquei 4 meses na fila de transplante, até conseguir o transplante de pâncreas isolado. Depois do transplante, é como se você tivesse
a tua alma é como se ganhasse outra vida. Você ganhou uma nova chance de viver. Hoje eu posso dizer que eu tenho uma vida normal. Hoje eu posso dizer que eu estou curada. Aquele cansaço de diabético ou aquele medo de passar por hipoglicemia quando sai na rua, ficar preocupada com a alimentação regularmente já não faz mais parte da minha rotina, né? É uma nova vida, sem hipoglicemia, sem temor do futuro. Então eu sou grata, hoje eu viajo, hoje eu passeio, hoje eu como doce, hoje eu faço tudo. Eu sou uma pessoa normal. Faço qualquer coisa que qualquer outra pessoa faça, graças ao transplante que há 20 anos eu fiz. Bom, obrigado a todos por terem assistido o vídeo. Se você gostou, pode curtir aqui embaixo. Se tiver alguma dúvida, comente aqui embaixo. E se tiver algum amigo que acha interessante encaminhar, marque esse amigo para que assista esse vídeo também. E até o próximo.